Saudamos a todos com a paz do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais um programa das lições da Escola Sabatina, em Palavras Cruzadas, da nossa querida Igreja do Barreiro. E hoje, em Palavras Cruzadas, estaremos a falar sobre a lição número 8. Como os negócios do Senhor não são tratados, nem devem ser tratados por nosso próprio interesse, vamos fazer uma oração. Oremos. Nosso Pai Celeste, nosso Criador e Redentor, nós te agradecemos pelo dom da vida que nos concede. Nós não somos merecedores, somos falhos, somos limitados, não somos nada, mas assim como o Senhor chamou e abençoou Jacob, nós estamos imbuídos desse espírito, de que também nesses poucos minutos em que cruzaremos as palavras, então, da lição número 8, o Senhor enviará o Espírito Santo para nos acompanhar, para nos dar as palavras, as ideias, e assim, para nesse programa, tão somente te honrarmos, exaltarmos e louvarmos. Senhor, que essa lição sirva mesmo de lição e não seja apenas palavras nos nossos lábios, mas que fique no nosso coração e transforme a nossa forma de encarar o cristianismo e te aceitemos com tudo que nós somos e temos, com a oportunidade que o Senhor nos dá. Estes favores nós transferimos para o Senhor, no trono da tua graça, onde o Senhor derramará suas bênçãos, não porque nós merecemos, mas em nome de Jesus, nosso Salvador, nós pedimos. Amém. Amém. Bom, então, nós dizíamos há pouco, estamos em mais um programa de Palavras Cruzadas. Hoje vamos cruzar aqui, em torno da lição número 8, palavras que esperemos que seja o Espírito Santo a nos dar, conforme nós pedimos, sobre o tema Vendo o Invisível. Antes de passar a palavra ao nosso amado Zeferino, dizer que vendo o invisível, esse tema de vendo o invisível, está inteiramente ligado com a lição que acabamos bem há pouco de estudar, a semana passada, lição número 7, sobre a esperança indestrutível. Ou seja, eu só posso ver o invisível se a minha esperança estiver no invisível. Porque as coisas que são visíveis são passageiras, mas as invisíveis, essas são eternas. São palavras de Paulo, depois de transformado pelo Espírito Santo. Se eu creio no invisível, é porque a minha esperança não se destrói. E uma esperança que não se destrói está baseada não nas minhas posses, no meu falar, no meu entender, nas coisas, na casa, no casamento, nos filhos, mas sim no Deus Todo-Poderoso, que é o que é antes de tudo o que existe e é eternamente. Então, antes que o amado Zeferino fale, dizer que vendo o invisível gira em torno daquilo que foi o depois considerado o homem mais manso da terra, Moisés. Estamos a falar no verso 9, que está em Hebreus 11, verso 27. Nós sabemos que o Hebreus 11 trata dos heróis da fé, e Moisés é um deles. Não digo foi, porque vive, graças a Deus, que diz, pela fé, Moisés deixou o Egito sem temer a ira do faraó, mantendo-se firme como vendo aquele que é invisível. Sobre isso, eu gostaria também de dizer, e passo já a palavra, que o conceito de fé, aqui de Hebreus 11, divide as águas em boas e más, em doces e amargas. O conceito de fé de Hebreus 11 divide as pessoas em crentes e descrentes, em sinceras e indecisas. E eu vou já lançar aqui um adocicar aqui na conversa. Como é possível confiar naquilo que nós esperamos e ter certeza de que aquilo que nós estamos à espera e aquilo que nós pedimos realmente vai acontecer, embora nós não estamos a ver, não temos, não recebemos, nem ainda vivemos. Esse é um ponto. Mas dizer que Deus espera de mim, do irmão Zeferino, dos amigos que nos assistem, que qualquer ser humano permaneça na verdade, mesmo estando no crisol, porque nós continuamos a falar sobre a doutrina da prova.
Então estamos dentro ainda da doutrina da prova até a lição número 13. Deus, repito, espera de mim e de todos que nos assistem que em qualquer circunstância que nós tivermos, e aqui a circunstância é o crisol, dependamos da verdade. Moisés estudou no Egito, cresceu, estudou no Egito, até os 40 anos era homem formado, mas em vez de esperar subir no trono para ter apenas as coisas dessa vida, como se diz que aos ímpios cabe apenas as coisas dessa vida, mesmo não vendo o que Deus lhe prometia, não tendo, ele preferiu avançar. Ou seja, é como que andar no escuro e ir ter o encontro do Pai. Irmão Zeferino, falar de fé num contexto de alegria, dinheiro no bolso, emprego garantido, comida à mesa, não há doença. As coisas parecem que estão muito fáceis. Falar de fé é muito fácil. Agora, falar de fé quando estamos no crisol é a mesma coisa? Boa pergunta, irmão Beleneco. Quero antes, claro, saudar também os nossos amigos, que já têm sido agora habitual, os nossos amigos internautas, que já criaram o hábito de poder acompanhar este programa, né, de Palavras Cruzadas, dizer que continuem do outro lado, é um prazer mesmo poder participar nesses debates, contando que do outro lado temos amigos que interessam-se pelo estudo das Sagradas Escrituras. Então, o nosso bem-aja para os que estão do outro lado. Beleneco, é um prazer, sim, e é um desafio também estudar a lição número 8 com o tema Vendo o Invisível. Para já, o tema é desafiante porque ele está a dizer vendo, como interrogaste bem, como pois estaria a ver aquilo que é invisível. E lembrando que nós, os seres humanos, somos seres muito visuais. Dependemos e cremos e aceitamos muito mais naquilo que nós vemos, ou seja, essa é uma razão lógica observável, né? Tendemos a crer e acreditar nas coisas de acordo com o que nós vemos. E aqui somos chamados a desempenhar ou a mantermos uma postura completamente diferente. E isso desafia-nos, não é? Desafia a nossa própria natureza, ok? Porque, como disse, somos seres visuais. E a lição convida-nos a ver o invisível. E foi bom, Beneco, lembrar da lição número 7, porque o tema de hoje, da lição 8, Vendo o Invisível, traduz a lição passada, o tema da lição passada, que é uma esperança indestrutível, ou seja, aquele que tem uma esperança indestrutível está vendo o invisível, ou seja, está se a pegar num braço invisível, certo de que do outro lado existe uma mão poderosa que o acompanha. Agora, claro que para o versuário é trazido aqui um herói da fé, não é? Vemos na galeria dos heróis da fé aparece o versuário falando de uma pessoa que é o Moisés. E embora que não, aqui, o verso não fala especificamente ou unicamente de Moisés, não é? Porque ele retrata a postura de todos quanto viveram no passado, depositaram a sua fé à semelhança de Moisés. E Moisés aqui aparece como alguém que deixou o Egito sem temer a ira do rei. Por quê? Porque Moisés estava sendo preparado para ser o sucessor, era um dos potenciais, da qualidade de ser filho da filha de Faraó, não é? Mas no chamado da parte de Deus, Moisés escolheu pela fé abandonar todos os poderes, não é, daquele reino egípcio, e escolheu antes manter-se como um líder dos escravos, colocando-se na qualidade de escravo também pela fé em Cristo Jesus, e ele seguiu. Pois, então, isso nos leva
para mais um questionamento que muita gente faz, de que Deus é generoso e a sua generosidade não devia nos levar à dúvida para lhe chamarmos de Pai. Mas há aqui uma questão. Quando Lázaro morreu, ou seja, quando Lázaro estava doente, as irmãs de Lázaro enviaram recados para que Jesus viesse o mais rápido possível, porque o irmão estava à beira da morte e que se ele não viesse a tempo, deviam perder ele. O que sabemos é que, sabemos da história, Jesus demorou-se um bocadinho, é assim mesmo que dizemos, e Lázaro morreu. Depois de morrer, ele ainda ficou mais 4 dias, depois é que chegou no óbito. E sobre isso, eu também gostaria de dizer rapidamente que quando eu perdi o meu sobrinho, senti muito. Quando perdi a minha mãe, também senti muito. Mas quando perdi o meu irmão mais velho, eu conto isso para pessoas muito próximas, eu perdi a cabeça. É assim mesmo que eu vou dizer. Perdi a cabeça, fiz confusão no óbito, fiz confusão com a minha cunhada, e eu já era batizado, já tinha cargo na igreja. Só para dizer que muitas vezes, irmãos e feridos, não compreendemos essa extravagância, na versão portuguesa diz a extravagância do nosso Pai, o nosso Deus. Que a lição nos leva a refletir no seguinte: quando as coisas estão a correr mal, aqui não nos esqueçamos que estamos a falar de ver o invisível, quando as coisas estão a correr mal, sempre nos questionamos: Deus é mesmo comigo? Deus está mesmo comigo? Se o Senhor se estivesse aqui, Lázaro não teria... Senhor, ele dizendo, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido, o meu irmão Lázaro não teria morrido. O meu irmão, que quando ele atingiu os 8 anos de idade, meus pais já eram da igreja, ele viveu muito na igreja, depois saiu, morreu sem ser batizado, Senhor. Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor chegou a esse ponto? Eu também fiz isso. Epa, meus amigos, eu fiz aquele homem. Mas o autor da lição nos diz que por que nós fizemos essas perguntas sem antes refletir no seguinte: como é que vamos duvidar da generosidade do Deus se ele mesmo arriscou ser mal entendido, enviando Jesus Cristo, o único daquela espécie como homem, que morreu pelos meus pecados sem culpa? Portanto, essa seria a pergunta, o autor nos faz ver aqui na lição do domingo. Nos faz ver, essa seria a pergunta que nós devíamos fazer primeiro, antes de questionar se Deus não está comigo quando eu tenho câncer, quando meu irmão morreu, quando aquele fez isso, quando fiquei desempregado, quando houve fome. A pergunta que devemos fazer é: como é que Deus enviou o seu filho para morrer pelos meus pecados sem culpa, não é? E ele iria ser mesquinho, ridículo para com o meu sofrimento? Na verdade, Maneco, quando tudo vai bem, disseste na introdução, quando o emprego está garantido, né? Não temos problemas financeiros, as nossas contas estão todas pagas, parece que a nossa tendência de louvarmos naturalmente a Deus e a nossa fé parece funcionar tudo perfeitamente. Agora, a questão é quando somos chamados a enxergar o invisível, uma solução não observável, muitas vezes não entendida, não é? E quando ias falando sobre algumas perdas, não é? E que não são perdas fáceis, são perdas muito significativas. O meu pensamento foi no livro de Romanos 8, que por acaso nos traz também a lição, e ele aponta no versículo 38 e faz um questionamento. Portanto, eu vou ler o texto Romanos capítulo 8, versículo 35 até o 39, só para fechar o tema da lição de domingo. A extravagância do Pai. Diz assim o versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo?
a tribulação ou a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. E Benedeco, é interessante que esses retratos todos, essas palavras que estamos aqui a ver, esse crisol mencionado aqui, né, como a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada, os homens que estavam a escrever, no caso de Paulo, portanto, não estavam a escrever uma situação de forma teórica, ou seja, estavam a escrever com uma pena de sangue, ou seja, de acordo ao que eles sofriam na pele, porque eles eram perseguidos. E o próprio Paulo, não é, que escreve essas palavras, era um dos carrascos também, porque ele também era um dos perseguidores dos cristãos. E hoje, e o Paulo mesmo, claro que ele aqui já está convertido, mas ele lembra que foi desafiado muitas vezes. Um deles foi o Estevão, não é? Em que foi apedrejado até a morte e antes de perder a sua vida, ele disse: Pai, não lhes impute esses pecados. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, ok? Ou seja, foram homens que, perdendo a vida, esperaram a ressurreição em Cristo, vieram a esperar, ou seja, primeiro, morreram sem receber a recompensa. Todos Exato. eles, esses da Galeria da Fé, morreram sem ver a recompensa ainda, mas morreram crendo No que o invisível. Senhor lhes dá, crendo no invisível. Obrigado, Benedito. Crendo no invisível. E é muito bom quando apresentas essa lição, não fazendo apenas uma leitura ou uma observação no conteúdo que a Bíblia traz ou que o travessário traz, mas você dá o seu testemunho pessoal, dás um testemunho dos desafios que enfrentaste face àquele quadro difícil, né, que atravessaste. E aqui o livro continua dizendo que, como está escrito no versículo 36, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia, somos reputados como ovelhas para o matador, ou seja, era uma fase de muita matança, de muita perseguição. Quando eles falavam de nudez, é porque eles, enquanto fugiam, não tinham como cobrir a sua própria nudez, o seu corpo, porque a roupa se deteriorava. Não havia como reporem as suas roupas, fazer novas compras, não havia espaço para isso. E havia fome também, não tinham como plantar ou trabalhar ou o que comer. Portanto, avançaram sendo perseguidos e avançaram pela fé. Mas a lição eu passo para a lição de segunda-feira, que diz no nome de Jesus Cristo, para dizer que enquanto eles passavam por essas situações, todas essas provações, eles avançaram crendo e pedindo as coisas em nome de Jesus. E o interessante é que o Pai, mesmo respondendo os seus pedidos, não os alimentou de uma forma, na hora, imediatamente, permitiu que eles padecessem ou passassem por essas situações todas. E a pergunta é: onde é que estava Deus? Deus estava com eles, guiando eles, não é? E eles oravam em nome de Jesus, mas o Senhor não lhes concedia imediatamente, permitia para que eles pudessem lembrar do princípio também que não só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, no nome de Jesus, Beneneco, o que falar dessa lição? Sim, Jesus foi e os discípulos e toda a humanidade não ficou sozinha. Desceu o Espírito Santo, que conduziria os discípulos e conduz a nós a toda a verdade. Jesus orientou os discípulos, e em aspa a nós também por sua palavra, que ao orarem, peçam em meu nome.
Porque ele disse, São João 14, verso 14. Eu farei qualquer coisa, ou seja, eu farei tudo. Há quem traduz assim. Eu farei tudo por vocês se pedirem o nome. Agora, nós já sabemos aquele código salteado, São João 14, verso 1 até 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não teria dito. Eu vou, e ele disse, o Espírito Santo vai descer, mas eu vou preparar os lugares para que eu ver. Só que é assim, muitas vezes, né, e por isso é que no fim das orações acrescentamos sempre orientação divina em nome de Jesus. Só que é assim, muitas vezes queremos, muitos dos seres humanos, queremos o que aconteceu com os discípulos naquele barco lá no Mar da Galileia, em que Jesus estava a dormir. Senhor, senão, como é que você não te importas conosco? Se não fizeres alguma coisa, nós vamos morrer. E Jesus, assim, como é que você? De forma dramática. E no momento, as coisas pararam e fez-se bom. Muitas vezes, nós queremos, Senhor, eu tenho família Y, X, Z, não tenho comida, se até logo não tiver nada, meus filhos vão morrer, e se amanhã... E queremos que, depois dessa oração, né, fechamos os olhos, Senhor, não tem isso, não tem aquilo, e depois de levantar os olhos, está aí os dólares, está aí os kwanzas, está aí os euros, está isso aí. E quando não acontece isso, e Deus não é, como é que eu vou dizer? Deus não é, as palavras me faltam, não é alguém que devemos usá-lo para satisfazer as nossas vontades da maneira como nós queremos. Quando isso não acontece, pronto, é isso. Eu orei mesmo, e só orou naquela hora. Eu orei mesmo, as coisas não apareceram, mas dizem que eu tenho que acreditar. O irmão Zefrino disse muito bem, os discípulos oraram. E as coisas não apareceram imediatamente. É assim, Deus às vezes age. A depender de como ele está a ver as coisas, porque Deus é que conhece o fim desde o princípio, é o primeiro e o último. A depender de como vai se desenrolar a história, ele já sabe. Responde no momento ou não responde. Ainda ouvimos que já fez muitas perguntas, mas Deus lhe respondeu também com muitas perguntas. E só no fim das perguntas de Deus ele disse: o que eu não via, aliás, eu de ti via, hoje vi. Por isso, nessa lição em nome de Jesus, eu entendo que devemos esperar, porque o invisível não está visível. Mas a fé, como dizem muitos teólogos, não pode trazer dúvida. Ou seja, a fé é acreditar mesmo, é aceitar. Eu tenho um amigo que diz que quando você recebeu o carro, ou seja, você hoje conseguiu comprar o carro, ou hoje foi chamado e passou assinou o contrato para trabalhar, e você chega a casa ou lá depois num canto do corredor lá da empresa, você diz: Senhor, muito obrigado por você me dar emprego. Isso, segundo esse amigo, não é fé, isso é gratidão. Como vou dizer, é aceitar as bênçãos de Deus só quando elas estão disponíveis. Mas a fé que nós estamos aprendendo aqui é aceitar toda a recompensa que Deus nos dá sem ela estar conosco. Senhor, eu estou doente, eu vou ao hospital, eu vou ficar melhor. E você vai lá, se ela fica na pior, vai na pior. Ou você acredita que vai vendo o invisível. Senhor, o meu filho está na fase terminal. Ele está no hospital, e o Senhor vai lhe tirar daí. Mas é isso que você acredita. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu estou a passar essa dificuldade. A minha esposa fez isso, fez aquilo. Em teu nome, peço cura, peço isso, peço aquilo. Vai passar um mês, vai passar um ano, vai passar 2 anos. Mas é a fé. Irmão Zeferino e amigo que nos assiste. É verdade, Boneco. É um quadro difícil, né? Agora, é interessante que há promessa, há segurança, há conforto da parte de Deus,
E Jesus dá, ele dá este conselho, essa segurança aos seus discípulos, um pouco antes de subir aos céus. Os discípulos poderiam ficar sozinhos, agora teriam que andar pelos seus próprios pés, porque o Mestre subiria aos céus. E os discípulos ficaram preocupados, temerosos com o futuro. E Jesus deu-lhes a garantia, disse que tudo quanto quiserdes pedir em meu nome e vós recebereis. É verdade. Agora, como estamos a falar de ver o invisível, é isso que acabaste de narrar, é de facto que às vezes não só somos seres visuais, mas também somos seres muito imediatistas, não é? Queremos ver as coisas já. E é interessante que o livro de Tiago, o capítulo 4, fala-nos de um problema relativamente a essa questão de muitas vezes pedirmos e parece vermos as coisas permanecerem iguais ou não recebermos mesmo, porque há casos em que não recebemos mesmo. Mas o Tiago revela o segredo, dizendo que o problema não está em Cristo, porque ele tem prazer em nos dar boas dádivas. Ele disse uma vez: qual dentre vós os vossos, em que o seu próprio filho te pede pão e você lhe vai dar pedra? Em que pede peixe e você lhe vai dar uma serpente? Agora ele diz assim: sendo vocês homens maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, dizia Cristo. E o Tiago diz o porquê que nós não recebemos. Diz o livro de Tiago, capítulo 4, verso 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Versículo 2. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Ou seja, ele está a dizer aqui, Beneneco, acompanha aqui, parece contraditório, porque diz assim: nada tendes, no versículo 2, porque não pedis. Ok? Ou seja, então, e de acordo com a lição de segunda, diz que devemos pedir e devemos pedir em nome de Jesus. Então nós logo vamos nos prostrar de oração e vamos pedir em nome de Jesus. Só que o versículo 3 diz assim: mesmo quando nós pedimos, diz assim: pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Ou seja, há um problema que nós não pedimos, estamos angustiados, não pedimos. Tentamos resolver às vezes as coisas por nós mesmos. E quando lembramos que temos que pedir, pedimos. Mas pedimos mal, diz aqui, por isso nós não recebemos. Ou seja, por que aqui nós não recebemos? Diz assim o versículo 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para quê? Para gastardes em vossos deleites. Ou seja, o problema fica sempre focado em nós, ok? E quando temos uma necessidade, eu até estava a refletir, Beneco, esses homens, os heróis da fé, não é? Ao olharmos na galeria da fé, vemos aí os homens, eu fiquei assim a lembrar, o que eles tinham, o que eles pediam, o que eles mais ansiavam, o que eles mais buscavam. Ou seja, o Cristo, o Filho de Deus, morreu. Quais são as propriedades que ele deixou? O que ele tinha? O Pedro morreu, o que ele tinha? Quais eram as suas posses? No seu testamento, o que ele deixou? Né? O que ele deixou? Eu olho para Pedro, olho para o Tiago, olho para os discípulos, os apóstolos, os heróis da galeria da fé morreram, deixando o que? Ou seja, o que eles pediam em nome de Jesus? Ou seja, o que levou-me a crer que talvez precisamos repensar bem, como disse o Tiago, que muitas vezes nós não recebemos as bênçãos da parte de Deus, as respostas segundo os nossos anseios, porque pedimos
para os nossos próprios deleites. Ou seja, e o Deus pede de nossa parte, talvez que possamos rever bem o que nós solicitamos da parte dele, ou seja, pensar nas coisas eternas, nas coisas invisíveis, não é? Não inverter a hierarquia de se buscar a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, mas parece que hoje, atualmente, a nossa tendência é estar mais focados no materialismo, no imediatismo e nos esquecemos do essencial, da base, qual deve ser os nossos pedidos. Agora, e a lição de terça-feira diz assim: o poder da ressurreição dá-nos uma garantia dos nossos pedidos segundo a ressurreição de Cristo, né? Ou seja, a certeza que devemos ter, se o Pai levantou o Cristo dentre os mortos, o Pai não atenderá também os nossos próprios pedidos? Não satisfará os nossos anseios? Pois. A equipa técnica faz um sinal que temos poucos minutos. É verdade, se Jesus ressuscitou dentre os mortos, e por isso é o primogênito dentre os mortos, o que ele não vai fazer por nós? Nada. Por isso que eu dizia há pouco, a fé não admite dúvida. E na quarta-feira, fazendo ligação, já estamos no fim, todos os pedidos, todas as nossas preocupações devem ser entregues ao Senhor. E durante a nossa locução, queremos falar do que, às vezes, primeiro, segundo, tentamos nós. Terceiro, tentamos nós. Quarto, tentamos nós. Quando já não dá, vamos a Deus. Deus, que é Deus, faz ou responde, se quiser, e se for oportuno. Oportuno ele, não oportuno nós. Mas a lição está nos dizer, qualquer coisa, entreguem, qualquer preocupação que vocês tiverem, entreguem ao Senhor. 1 de Pedro 5:7. Não está a dizer que é só se você não tiver dinheiro, é só se não tiver emprego. Não, está a dizer, lancem sobre Deus toda a vossa ansiedade. Toda ansiedade, lança sobre Ele. Não é parte da ansiedade. E como já não temos muito tempo, eu gostaria de dizer que se nós lançarmos, se eu lançar toda a minha ansiedade no Deus Todo-Poderoso, Deus que não perde nenhuma causa, eu serei uma pessoa fiel. E se eu for fiel, mesmo sem ver Deus, eu vou confiar nele. Porque os hebreus estavam exilados ainda na Babilônia, mas já no tempo de Artaxerxes ou Assuero, tanto os nomes que aquele rei tinha, narrados a história deles no livro de Esther, onde nesse livro não se fala de Deus, vendo o invisível, Deus muitas vezes, embora eles não dissessem, falou com Mardoqueu, falou com o próprio Esther e falou com o rei, embora isso não esteja lá mencionado, que vocês não vão ser aniquilados aqui. Vocês não vão... Saiu o decreto de morte aqui, mas vocês não vão perder aqui, vocês vão voltar mesmo para Israel. Vocês vão voltar para Jerusalém. Isso é para dizer que se eu for fiel, mesmo sem ver Deus, porque depois do pecado não temos como ver Deus, eu vou confiar nele. Foi o que aconteceu com os israelitas no exílio, diante de um decreto de morte, acreditando apenas em Deus, eles foram livres daquele decreto de morte. Para nós, nos últimos dias, e há quem diga que os últimos dias começaram em 1789, haverá um tempo que também o poder civil vai passar um decreto de morte, vai zarar um decreto de morte, depois do decreto dominical, vai zarar um decreto de morte. E só quem for fiel é que vai passar ileso, incólume, diante
desse decreto de morte e dessas atrocidades que a humanidade vai impor diante dos homens. Por isso, fé é acreditar no que eu não vi, mas como se eu tivesse visto, no que eu não tenho, como se eu já tivesse tido. Uhum. É verdade, Maneco. E embora somos desafiados a fazer pesquisas, examinar as escrituras, não é? Livros, ouvir das experiências dos outros, que servirão como modelos, teremos que aprender a viver a nossa própria fé, ou seja, somos acima de tudo chamados a sair da parte teórica e partimos para a prática, ok? Então, que Deus nos possa abençoar, que não seja mais uma lição, mas que possa ser para nós uma chamada de atenção e possamos rever a nossa vida, portanto, e a desenvolvermos uma fé que enxerga o invisível nas circunstâncias que estivermos a passar, que possamos ter a certeza firme de que o mesmo poder que ressuscitou Cristo é o Cristo que agora lhe foi dado todo o poder no céu e na terra e que no nome dele deve se dobrar todos os joelhos. Ele estará do outro lado, dando-nos força e ânimos para podermos continuar a nossa caminhada. Portanto, Benedico, foi um prazer poder participar contigo nessa lição número 8, nesse cruzamento de palavras, e aos nossos internautas também, que o nosso apelo é que possam não depender apenas do programa, mas que possam adquirir o termissário e poderem examinar também, fazer umas buscas, não é? Porque temos maior probabilidade de crescimento, porque afinal de contas não conseguimos falar de tudo neste programa. Então, para terminarmos, vamos fazer a última oração. Okay? Oremos a Deus. Pai Santo, damos-te graça pela tua mão poderosa em nossa vida. Guia-nos e acompanha-nos conforme a tua palavra em Jesus. Amém. Amém. Ok, pronto. Tudo bom, Benedico. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.